Olá, no programa de hoje vamos conversar com um ativista político, militante desde os tempos de colégio, líder estudantil e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Ele já foi vereador, prefeito e está no 4º mandato como deputado estadual. Nosso convidado é engenheiro civil, com especialização em economia política na Alemanha e mestrado em urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Café com Política tem a honra de receber o deputado Péricles de Mello, do PT. Tudo bem, deputado? Tudo bem, um prazer, uma honra para mim estar conversando com você. É uma honra aqui para o Café com Política recebê-lo. O senhor toma um café? Claro. Opa, vamos lá então. Deputado, o senhor é de Ponta Grossa. Nasceu em Ponta Grossa? Nasci em Ponta Grossa, maternidade Santana, que era a única maternidade da cidade. Me criei no bairro do Varanas. Estudei no Colégio General Osório, depois estudei no Colégio do Bispo, da Diocese de Ponta Grossa. Fiz o ginásio, quando eu tinha exame de admissão ainda, né, na tua época. Católico, apostólico, romano. Exatamente. Depois eu estudei no Regente Feijó, que era o colégio da Escola Pública Tradicional de Ponta Grossa. Só que eu estudei engenharia civil em Curitiba, porque não existia o curso de engenharia em Ponta Grossa. Ele começou um ano depois de eu iniciar o curso. Porque senão era lá mesmo, Federal o senhor já está mostrando aí que é fiel às é. origens. Então eu estudei aqui, me formei em engenharia civil. E eu acho que eu estou na política por causa da minha formação aqui em Curitiba, porque começou em 76, 77. Em 1976, estava no 4º ano de engenharia. E começou um movimento muito forte no país contra o regime militar. Vamos esperar um pouquinho, gente. Claro. Ele já está querendo contar a história dele numa tacada só. Vamos lá desde o princípio, porque a gente tem uma foto do senhor sim. com 1 aninho de idade. Olha que gracinha. Formato de coração aí. Esse é o Péricles com 1 ano em Ponta Grossa. Não tinha nem ideia ainda do que viria pela frente, né? Olha só que graça. Bom, e a gente, na sequência dessa foto, a gente já vai mostrar mais uma, que eu falei ali que ele era católico, apostólico, romano. Vamos ver a próxima foto aqui do deputado, que é Primeira comunhão. Na Igreja Imaculada Conceição, conhecida como Igrejinha. Aonde fica lá? A igreja foi tombada, patrimônio histórico agora. No bairro de Varanas, que foi o bairro onde eu me criei até os 16 anos de idade. Olha, foi tombada por... É um bairro, um dos bairros mais tradicionais de Ponta Grossa. É o bairro onde se localiza o batalhão do Exército. Na minha época, 13 RI era Regimento de Infantaria. É o bairro onde temos o campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É um bairro muito tradicional. E eu me criei ali até os 16 anos. Estudei no colégio desse bairro, que é o Grupo Escolar General Osório. Depois fui estudar no Colégio São Luís, que é o Colégio Diocesano, da cidade, que não existe mais. Hoje ele foi vinculado ao Colégio Santana. Bom, e a gente tem uma outra foto aí, que o senhor está com amigos e com primos. Essa é antiga, hein? Olha. Essa foto é uma coisa muito assim, preciosa, porque eu estou com os meus primos, dois já faleceram. Está de Gravata Borboleta, que estava direito, faleceu em um acidente de automóvel. Outro é meu tio, é meu irmão da minha mãe, parte de pai. E o que está no meio é meu primo. E um grande amigo, ele estudou comigo, mesma idade, ele se formou em engenharia, trabalhava na Petrobras, até eu tive a alegria, porque ele assumiu agora, em Itajaí, a função de gerente geral da Unidade de Exploração e Produção de Petróleo no sul do Brasil. Ele se formou comigo, estudou o primário, o ginásio científico, chama-se Carlos Roberto Carvalho de Olben, e um amigo comum do lado ali. Então, aí é uma idade de 16, 17 anos, 18. Anos 70? Exatamente. Aí 70. Pela roupa, né? Anos 70, 73, 72, por aí. E nessa época o senhor estava em que série? Eu estava estudando engenharia. Já estava fazendo engenharia nessa época? Eu comecei a estudar engenharia com 18 anos. O senhor sempre quis fazer engenharia civil? Como é que surgiu? Sempre tive muita dúvida. Sempre teve muita dúvida. De ser advogado ou engenheiro. Mas aí as circunstâncias da minha existência, eu acabei fazendo científico de engenharia na época. E todos os meus colegas são engenheiros. E às vezes eu tinha uma certa vontade também de sair, que se fosse o curso de Direito em Ponta Grossa, eu acabei por uma série de motivos sendo engenheiro civil. Mas eu sempre gostei muito da área de ciências humanas. Eu me formei em 77, no meio do ano. É interessante que o senhor se formou numa época que estava uma crise no Brasil muito grande, especialmente em relação à engenharia civil, né? Que o Brasil não estava construindo na época, teve uma crise muito forte. Pois é, mas veja, a década de 70, nós estávamos no final do milagre brasileiro. No final do milagre econômico, exatamente. Estava caindo um pouco com relação aos anos imediatamente anteriores. Mas é a época da crise do regime militar, da abertura política. Certo. Então, como eu estava dizendo antes, o primeiro movimento da sociedade civil brasileira que questiona firmemente o regime militar é o movimento dos estudantes. Ele começa em São Paulo, nós temos a passeata dos 10 mil estudantes, e acaba se expandindo para todo o Brasil e chega a Curitiba, na Federal do Paraná.
Aí que eu comecei minha ação política. Eu tinha uma tradição da família da minha mãe, principalmente, a família gaúcha, alguns tios que eram vereadores, meus avós maternos. Meu pai nunca se envolveu em política, só gostava muito do Ney Braga, porque ele havia servido o exército aqui em Curitiba, no shopping Curitiba, no quartel, e o Ney era capitão e comandava o lugar de serviço. E o Ney Braga, depois de muitos anos, lembrou do número dele de soldado. Nossa. E ele era fã do Ney Braga, meu pai. Quando o Ney Braga era candidato, ele tinha uma caminhonete eficiente e saía fazer campanha, mas nunca se meteu em política. Minha mãe não. Minha mãe fez parte do grupo dos 11 do Brizola. Olha. Ela trabalhava nos Correios Telégrafos, porque meu avô veio para o Paraná na conquista do Oeste, ele era agrimensor. Minha mãe acabou dando aula no território do Iguaçu, que era no Paraná, em Laranjeiras do Sul, que é a capital do território. Ela lecionou, e com a extinção do território, ela acabou indo para uma cidade perto de Ponta Grossa, conheceu meu pai, foi morar em Ponta Grossa, depois de casada. Ela acabou sendo chamada, ficou em disponibilidade como professor do território que se extinguiu, e foi chamada como funcionária federal e trabalhou até se aposentar nos Correios Telégrafos. Inclusive tinha uma agência do Correio em Varanas, ela trabalhava ali. Meu pai sempre foi viajante, representante comercial. E aí foi o encontro. Mas a política, eu tinha essa ligação, assim, da minha família, da minha materna. Mas eu me interessei pela política de esquerda, digamos assim, contestadora, no movimento estudantil. Eu aderi ao movimento, conheci lideranças, tinham muito mais experiência que eu, e isso acabou definindo a minha vida. Eu acho que se eu não tivesse participado do movimento estudantil em Curitiba, na Federal, eu tinha tido um outro tipo de vida, talvez. Talvez não tivesse na política. Mas eu me incorporei firmemente àquele movimento. Eu me lembro uma coisa muito especial. Nós fomos distribuir panfletos em 77 para a Assembleia Geral Metropolitana, no auditório da reitoria. E nós estávamos numa faculdade particular. Quando chegamos na sala, no último andar, apagamos todas as luzes. O presidente do TCE, que era vinculado ao regime, nos chamou e disse: aqui não tem panfletagem, não tem esquerda, nós somos contra. Tem aqui uma fotografia do ministro Ney Braga, veio coincidência, que nos deu um diploma, né, para o nosso DCE, pela respeitabilidade dos nossos colegas. Nós saímos e viemos à Rua 15. Tinha um café Tiradentes. Nós estávamos tomando café e tinha um bar do lado quando chegou 2 camburões da polícia. Mas a gente era tão ingênuo que um colega falou assim: olha, deve ter tido briga do bar do lado, estão prendendo alguma briga ali. E eles começaram a prender os estudantes. E é uma coisa incrível, porque eu usava bigode naquele momento, estava com uma calça tergal, tinha um bigodinho e tal. E eu estava de calça tergal. E eu comecei a falar: mas nós somos estudantes, nós estamos prendendo. Quando a polícia virou e perguntou quem era, não tinha me visto, um outro rapaz mostrou a carteirinha e eles prenderam. Daí que eu compreendi que estavam nos prendendo pela panfletagem. E eu e mais uns 2 colegas saímos e as principais lideranças foram presas. E daí eu fui na casa do outro líder, que não estava no momento, e preparamos a Assembleia Metropolitana. Depois vai sair minha fotografia nos arquivos do DOPS, desse momento da minha vida. Aí o senhor percebeu o contexto político do Brasil. Eu comecei toda a minha vida foi definida por isso, toda. A forma como eu penso o mundo hoje. Claro que a minha infância, a minha família tem outras coisas mais profundas, mas a definição clara da minha linha de compreensão do mundo, né, de ser um político de esquerda, se deu nesse movimento. Bom, e vamos continuar então, a gente tem mais uma foto ali, que é a sua diplomação. Eu fui orador de turma, porque, como nós estávamos no final do regime militar, havia uma disputa ideológica para ver quem seria o orador de cada turma. Então havia disputa. O senhor foi escolhido. E eu fui porque eu participei do movimento, me aproximei dos estudantes, e eu fiz um discurso, e era interessante, tinha censura prévia no discurso. Ah, é? Teve que mandar para quem? Nós mandávamos para a reitoria, porque as universidades do Brasil, do Paraná, tinham um agente do SNI, né, do DOPS, da informação, que fazia a segurança. Só que nós mandamos um discurso e apresentei outro na hora. Olha! Então foi uma coisa marcante, assim, uma coisa que hoje eu leio, parece uma coisa tão simples, mas na época, né, tinha um valor simbólico muito importante. O curso de engenharia, um curso tradicional, um curso conservador, né? E o senhor disse o quê nesse discurso? Os governadores do Paraná, vários, Bento Munhoz da Rocha Neto estudou ali, Parigo de Souza, digamos, a elite curitibana também estudava no Politécnico. Então foi uma coisa muito marcante. Eu fiz um discurso libertário, questionando o regime autoritário, um discurso de esperança. Eu me lembro que eu terminei o meu discurso com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que fala da maravilha de conviver. Então foi um discurso muito interessante. O senhor lembra um trechinho desse poema? É o Homem e as Viagens, o nome do poema, né? Onde o Carlos Drummond termina falando que a viagem mais importante é a viagem que o homem faz de si a si mesmo, né? Descobrindo a maravilha de conviver. Um poema muito bonito do Carlos Drummond de Andrade, e foi o poema com que eu terminei meu discurso. E é uma viagem que o senhor faz sempre? Eu acho que sim. E eu acho que depois de velho, digamos assim, eu estou descobrindo mais essa viagem, sabe? Porque eu sou de uma família católica, depois eu tive uma formação marxista, uma formação segundo a qual a religião é uma forma de alienação do ser humano.
Mas depois de uma certa idade eu percebi que não. Então hoje eu respeito todas as igrejas. Quando me elegi em Ponta Grossa, eu fiz uma parceria com as igrejas, com o prefeito, criei uma assessoria de assuntos religiosos, porque acho que todas as igrejas devem ter uma convivência harmônica. Criamos agora o projeto Cultura da Paz, e elas são instituições da sociedade que têm um papel. Eu acho que deve ter um diálogo com todas as forças religiosas, inclusive até aqueles que não têm religião. E eu não sou a igreja católica, respeito a igreja evangélica, minha filha é evangélica. Eu comecei a estudar muito também o budismo, faz uns 5, 6 anos. Budista, católico, marxista. Não, eu não digo que eu sou isso, mas eu acho que o universo da exploração de si mesmo, eu acho que o budismo é uma filosofia oriental que ajuda muito o homem a superar certos obstáculos interiores. Eu acho que ele se adequa a qualquer outra religião, né? Bom, a gente tem mais uma foto. Mas eu não sou um religioso praticante, assim, mas respeito todas as religiões. Para a gente acabar completando essa informação do senhor, que é uma viagem quando o senhor esteve na Alemanha, olha só, junto com o Engels e o Marx. Eu coloquei essa foto e mais uma do Muro de Berlim. Porque essa viagem eu estudei na Alemanha Oriental, na Alemanha comunista. A Alemanha comunista. O partido tinha, pouco antes de desabar o leste europeu, o PT tinha um convênio com o Partido Socialista Unificado Alemão. Ele chegou a mandar 2 turmas para a República Democrática Alemã estudar. Nós éramos 16 brasileiros, fui na segunda turma, porque eu era secretário de Informação Política do PT no Paraná, e eu fui escolhido. E foi uma experiência muito importante para mim, porque além de nós estudarmos filosofia, material de história e dialético, nós tínhamos à tarde palestras para discutir a experiência de construção do socialismo. E era com intérprete simultâneo, não falo alemão, mas tínhamos um intérprete. E nessa palestra a gente percebia as contradições do sistema. Nós tínhamos desde os quadros do partido mais jovens, que tinham uma visão mais crítica ao sistema, desde os quadros mais antigos, stalinistas. Foi uma coisa muito importante. Você aprofundou mesmo no socialismo aí. 4 meses da minha vida, de setembro a dezembro de 87, na Alemanha Oriental, que era o socialismo mais rico. O socialismo tinha mais poder de consumo que a União Soviética. E vi também a angústia dos jovens, problemas do sistema, totalitarismo. Mas vi também o lado bom de uma pessoa que nascia e morria sem ter nenhuma preocupação econômica, né? Desde a creche para a escola, o colégio, a saúde, a educação. Mas um sistema muito parado, sem muito dinamismo, e havia uma casta burocrática que tinha uma série de privilégios. Essa experiência foi muito bonita, porque eu estive lá 2 anos antes de cair o muro. O Gorbachev já fazia a glasnost, a perestroika, e o jovem alemão sabia que ele dependia para a Alemanha mudar, que a União Soviética mudasse antes. Isso aconteceu logo depois. A gente tem a foto, senhor, aí, olha. Aqui o Muro de Berlim. Do Muro de então, Berlim. Do lado de cá, onde eu estou, é a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. Do outro lado é Berlim Ocidental. Tem uma série de turistas ali, olhando para o lado de Berlim da Alemanha comunista. E tem uma dupla de guardas ali, fazendo a vigília ali. Foi um momento, assim, muito marcante e que influenciou muito até na sua própria concepção política. Tive uma compreensão concreta dos problemas do socialismo, também do lado positivo, mas também do lado negativo, né, do autoritarismo, no chamado socialismo real. E essa visão tem influenciado muito o PT. O PT já nasceu com uma crítica ao socialismo real, propondo um país socialista mais libertário, democrático, já no nascimento do PT, né? E eu acabei participando do nascimento do PT por causa do movimento estudantil, porque quando Lula fez um discurso em São Bernardo, lançando a ideia do Partido dos Trabalhadores, eu aderi. Eu sou do movimento pró-PT e eu assinei o livro de fundação do PT no Colégio Sion, em São Paulo, em fevereiro de 1980. Ou seja, não ajudou só a fundar o PT do Paraná, mas do Brasil. Em Ponta Grossa, a primeira reunião que nós fizemos, o movimento pró-PT, foi em 79. Então foi um longo trabalho em Ponta Grossa, fortalecimento do partido, até eu chegar a ser prefeito. O senhor já foi de algum outro partido ou não? Sempre do PT? Quando existia só os 2 partidos, que eu era estudante, eu pertencia ao MDB jovem. Porque só existia o MDB que contestava o regime e a Arena. Mas logo que houve a reforma política, no final do regime militar, que se criaram os partidos políticos, eu sou fundador do PT e nunca mais saí do PT. E nunca mais saiu. Bom, vamos à próxima foto, agora uma foto bem família, sua esposa. Minha mulher e minha filha. Eu tenho apenas uma filha, o nome dela é Elisa, e agora sou avô. Ah, é? Eu tenho o nenê, minha neta tem 10 meses, Júlia. Júlia. Ah, essa foto vai aparecer em algum momento do programa aqui. É o dia que teve a sessão da Assembleia lá em Ponta Grossa, eu até brinquei, foi um momento muito bonito, que eu fui falar e minha filha levantou e disse, olha, inclusive a minha netinha está tendo batismo político hoje na sessão aqui, foi muito interessante. Como é que é ser vô, deputado? É uma coisa muito boa. E a Elisa, ela faz o quê? A minha filha é advogada e a minha mulher é dentista, professora da universidade também, a minha mulher também sou professor da universidade, e a minha filha é advogada.
Mas ela pensa em seguir a carreira política? Acho que não. Então você vai ter que influenciar a netinha. Ela me ajuda ali. muito na campanha. Porque os políticos normalmente querem um herdeiro, né, da carreira. Não me parece que tem interesse. Não lhe parece. Agora, da minha família, o meu irmão também é fundador do PT comigo. Ele é 3 anos mais novo, ele foi ao PT. Ele foi vereador em Cascavel durante 5 mandatos. A gente tem a foto aí dos seus irmãos? Vamos ver essa próxima. Não, aqui é da minha mãe, que está abraçada comigo, e o meu irmão. Que não é o que está no partido. Ele é do PT, Ele é do o único PT irmão também. que eu tenho um irmão mais velho que não é do PT. E ele é meu irmão mais novo, 3 anos, foi vereador durante 5 mandatos em Cascavel, advogado trabalhista. A minha irmã, Carmencita, que é professora do Departamento de História, historiadora, e meu cunhado, Paulo Heitor. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã, e tenho uma irmã de criação também. Uma irmã de criação que não está aí. Todos com formação universitária, isso sempre? Sim, formação. Meu irmão é advogado e minha irmã é historiadora. A minha irmã foi chefe do núcleo regional da educação em Ponta Grossa durante 8 anos, no governo Requião. É uma pessoa, ela estudou, se dedicou a estudar os intelectuais provincianos, e a tese de doutorado dela, que é um livro, é sobre o integralismo nos Campos Gerais, porque, curiosamente, Ponta Grossa, historicamente, foi uma cidade muito conservadora, as elites pontagrossenses. E o Plínio Salgado chegou a vencer uma eleição em Ponta Grossa. Existem algumas fotos do integralismo, né? Muito fortes. Foi forte? O integralismo foi muito forte. E os intelectuais provincianos que minha irmã estudou, eles tinham uma certa relação com o integralismo. E intelectuais muito importantes, nós, filólogos, né? Escritores, poetas. Ponta Grossa é uma cidade muito antiga e foi durante muito tempo a segunda cidade do Paraná, é a principal cidade do interior, um polo cultural importante da história do Paraná. Bom, e bem próximo ali teve a colônia Sicília, a colônia anarquista, né? Que muitas famílias, inclusive, que estão em Ponta Grossa até hoje, vieram dali também, não é, deputado? Bom, a gente tem uma foto agora, é uma foto muito emblemática da carreira do senhor. O senhor já falou que será no Colégio Sion. Essa é a foto de fundação do PT. A fundação do PT. Eu não consegui identificar o senhor ali no meio, mas o senhor está ali, né? No Colégio Sion, em São Paulo. Eu não tenho certeza se nessa foto eu estou, mas eu estou aí nesse ambiente. Mas com certeza o senhor está ali. Foi uma coisa muito bonita. Eu era jovem, sabe? Eu estava o professor Emanuel Appel, Edésio Passos, Manuel Isis Santana, Vitório Sorochuk, que foi o primeiro exilado político que eu conheci. Eu recebi ele em Curitiba quando ele voltou do exílio. Ele esteve no Chile, depois esteve na Suíça, na Europa. Mas era uma coisa muito até romântica, porque nós tivemos a fundação do PT, 3 dos principais intelectuais brasileiros estavam lá, que é o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque, que é o Antônio Cândido, que hoje tem 90 anos, que é um dos maiores críticos literários do Brasil, e o Mário Pedrosa, que era um trotskista, um intelectual, crítico literário, né? Foi uma coisa muito bonita, nós tínhamos personalidades que tinham sido exilados, né, que voltaram depois do regime militar, todos presentes ali, partidos do mundo inteiro. Então foi um momento assim de muito sonho, de muita emoção, a fundação do PT. E a realização de um sonho até então e o início de um outro sonho, não é? Exatamente. Bom, a gente tem uma próxima foto ali, que é o senhor caminhando pela Rua 15, aqui com o Lula. Então nós temos o Manuel Isaías Santana, que já faleceu, o carpinteiro, que foi o nosso candidato a senador na eleição de 82, que eu participei, primeira eleição depois da abertura democrática, o Edésio Passos, que foi nosso candidato governador, o Lula, e o Vitório Sorochuk, que eu falava antes, que foi secretário do PT. Nessa eleição, eu fui candidato a prefeito de Ponta Grossa, fiz 800 votos. 800 votos? Porque o voto era vinculado. É a primeira eleição no regime militar, então o voto era vinculado. Quem votasse no vereador do PT tinha que votar no prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador. E o PT estava começando, claro, não tinha e era lei ainda... Falcão, então você não podia falar na televisão, aparecia o teu retrato com o teu currículo. Então o pessoal gozava porque aparecia o PT trabalhador, voto de trabalhador, partido sem patrão. Daí o currículo dos nossos candidatos foi preso pelo regime militar, do lado político. Então realmente foi um choque. Mas foi aí que eu comecei, sabe, a ação política, foi uma coisa tão bonita. E comecei a me aprofundar e a conhecer Ponta Grossa com profundidade, até que cheguei a prefeito em 2000. E foi muito interessante que eu era professor da universidade e o departamento dos professores conservadores para aceitar um petista, né? Um marxista. Eu fui candidato a prefeito para denegrir, digamos, começaram a me chamar de prefeito, alguns deles, né? De brincadeira. Mas gozando, né? Não imaginavam. Com clareza, quando não tinha chance nenhuma, que eu cumpri uma tarefa, né? Um projeto histórico. Mas foi muito interessante, toda a minha vida lá foi um trabalho muito longo, de muita formação de sindicato, associações de moradores. Sabe que Ponta Grossa é uma cidade muito especial. É uma cidade única, contraditória. É uma cidade onde o povo tem uma expressão. Ele existe enquanto agente, enquanto sujeito. Ponta Grossa, que é uma cidade com 311 mil habitantes, tem 280 associações de moradores.
Nós ajudamos a fundar mais de 100. Nós criamos oposição sindical, criamos vários sindicatos, organização de professores de favela, uma entidade chamada Agente, Associação Geral dos Moradores de Terrenos Irregulares, porque Ponta Grossa tem mais de 15% da população morando em favela na época, né? Então é uma cidade muito interessante e eu tive uma longa caminhada por essa cidade, até chegar a ser prefeito. Eu fui vereador em 88. Vamos ver a próxima foto, que acho que a gente mostra isso daí. Essa é uma foto dos vereadores do PT. Do PT no Primeiro Paraná. mandato, 88. Foi quando o PT elegeu os primeiros vereadores. Eu fui um deles. A gente está vendo ali o Rosinha. Exatamente, o Rosinha, se elegeu aí o Ângelo Vaione, eu, o Rosinha. Eu não estou conseguindo ver, mas tem os vereadores que nós elegemos em 88. Eram quantos em 88? Porque o PT foi fundado em 80? Poucos vereadores. A primeira eleição que nós elegemos vereador no Paraná foi em 88. Foi 88. Foi quando o senhor Porque em entrou. 82 o mandato foi de 6 anos os vereadores. Então, depois de 82, a eleição foi 88 para vereador prefeito. Nós não elegemos ninguém em 82, elegemos em 88. O Sheida também foi candidato do PT. Exatamente. Em Londrina. Que daí depois ele foi mudou para o PMDB. prefeito pelo PT mais tarde, depois que ele mudou para o PMDB. Mas ele foi um quadro nosso muito importante, o deputado. A gente tem mais uma foto para encerrar esse bloco, que é com o Lula na campanha. Essa foi em 89? O Lula teve muitas vezes em Ponta Grossa. A primeira foto minha com o Lula... O senhor é amigo pessoal dele? Sim, porque a primeira foto minha com o Lula foi em 82 em Guaíra. Até falei para você que o pessoal, quando me elegi deputado a terceira vez, o pessoal pegou, não me devolveram ainda. Essa foto, o Lula esteve na campanha de 89 em Ponta Grossa, que foi perdeu para o Collor. Ele esteve em 94, em 98, 2002. 2002 era prefeito, e o primeiro ato político que ele fez na campanha, que ele foi vitorioso, foi em Ponta Grossa, no mês de maio de 2002. Essa campanha, eu acho que foi em 98. 98, essa daí? Uhum. E a sua ligação com o Lula hoje, como é que é? O Lula é uma pessoa única, né? O Lula tem uma forma de acolher os outros seres humanos que é impressionante. Né? Essa visão, essa simpatia por ele foi desde o começo? Desde o início. O Lula, os primeiros discursos que eu vi do Lula é uma coisa emocionante, porque você não conseguia um país assim de formação elitista, né? A formação que vem desde o Império, né? Uma formação que para ser político tem que ser doutor, tem que ter dinheiro. Daí você viu ele veio quebrar todos esses paradigmas falar, da ele nossa fazia sociedade. As pessoas chorarem, o Lula, quando era sindicalista. Quer dizer, um carisma, uma forma de falar diferente, né? Uma linguagem simples e sábia, uma linguagem sem nenhuma impostação, né? Sem nenhum código retórico tradicional. Então, o Mayakovsky, que é um poeta russo, ele diz o seguinte: só é possível existir uma revolução social se antes existir uma revolução da linguagem. Porque a linguagem expressa muito o que as pessoas são, o que a sociedade é, né? Então, a primeira quebra que o PT fez é a quebra da linguagem, né? De repente, numa sociedade conservadora, as pessoas excluídas, que nunca tiveram voz, nunca tiveram vez, se revelam enquanto sujeitos da história, construindo seu próprio destino e mostra o talento que estava escondido, assim, que pode brotar do povo brasileiro, desde a pessoa mais simples, mais humilde, tem uma inteligência, mesmo que não tenha educação formal. Então, o Lula é um símbolo do final do século XX do Brasil, que vai ficar eterno, né? Porque ele mostrou a beleza e a potencialidade do povo brasileiro, que sempre teve tolhido, digamos assim, pela forma conservadora que o Brasil foi governado durante tantos anos. Bom, deputado, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Café com Política faz um rápido intervalo. Não saia daí que o Péricles tem muito mais histórias para contar para a gente, tá? Até já. Estamos de volta aqui do Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Nosso convidado é o deputado estadual Péricles de Mello. No primeiro bloco, falamos sobre a família e a formação acadêmica do deputado. Agora vamos conhecer melhor a carreira política. A primeira foto deste bloco é da campanha para prefeito em 2000. Já vamos abrir ali, deputado, com essa foto, fazendo a campanha para prefeito. Quer dizer, a primeira foi que só fez 800 votos, né? Essa já essa é a vitoriosa. Essa é a eleição que eu ganhei, né? Foi em 2000. E eu estou lá da minha mãe, um amigo meu que é poeta, José Gaspar Chimin. A mãe do José Gaspar Chimin, que está do lado, ela fez 90 anos. Olha. E a irmã dele. Deve ser na Rua Coronel Cláudio, no centro de Ponta Grossa ali. E foi uma campanha que envolveu toda a família, todo mundo foi panfletar. E, na verdade, a campanha, digamos assim, eu fiz uma campanha em 96 que eu quase ganhei a eleição do prefeito. E eu não tinha chance nenhuma, porque eu tinha sido deputado eleito com 7 mil votos em Ponta Grossa, contra o Joselito, que tinha feito 13 mil votos, e o Plau 13, e o 17. Eu tinha 20 candidatos a vereador e uma Câmara Digital com o PCdoB, mas nós tivemos uma ideia que encantou a cidade. Qual foi a ideia? Eu comecei a crescer, eu trabalhei com a identidade local, a questão da identidade cultural de Ponta Grossa,
e nós criamos um movimento chamado Cidade Viva. E eu trabalhei com a música da cidade, que marcou muito a minha história, e que foi o Paranaguaras que entregaram a Ponta Grossa na década de 40, muito bonita a história. E aquilo foi encantando a cidade e eu quase ganhei a eleição. Eu fiquei em segundo lugar, quase ganhei, não tinha estrutura nenhuma, senão tinha ganho. Mas e aí daí o senhor já sentiu para que outra tinha eleição fôlego que eu fui vitorioso na outra, em 2000. Bom, e tem aí a próxima foto, vai mostrar exatamente a sua coroação. A minha posse como prefeito em 2000. Em 2001 daí, né? Que foi 2001, 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2001. De 2001. E a gente também tem outras fotos que na sequência a gente vai mostrar exatamente do trabalho que o senhor desenvolveu como à frente da prefeitura, a ideia do orçamento participativo, que eu acredito que tenha sido novidade. Nós tivemos um governo de esquerda com participação popular e quebramos alguns paradigmas. Por exemplo, o orçamento participativo, nós reunimos por ano 17 mil pessoas em assembleias. Nós dividimos a cidade em 16 regiões e era todo um mecanismo de nucleação que acabou na Assembleia Geral para que a população definisse os investimentos na sua região e conhecesse também as outras regiões da cidade. Então o movimento popular foi muito fortalecido durante a minha gestão. Bom, a gente tem uma próxima foto também do seu trabalho como prefeito aí, que movimento que é esse, deputado? Esse é Copa Cidade Viva. Nós criamos uma Copa de Futebol, isso quando eu era deputado, antes de ser prefeito. No último ano do meu mandato, participaram 750 equipes de futebol suíço, de pelada. Nós fizemos 22 campos iluminados, havia envolvimento em toda a cidade, sabe? Isso é uma coisa que existe até hoje, uma tradição em Ponta Grossa que eu criei antes de ser prefeito, depois continuou a prefeitura e até hoje nós, de 2 em 2 anos, fazemos a Copa. Bom, a próxima foto de Ponta Grossa também, enquanto prefeito? Não, essa já como deputado. É como deputado em Guaraqueçaba. Em Guaraqueçaba. E o senhor tem um trabalho com os pescadores. Eu trabalho com as comunidades tradicionais, pescadores, quilombolas, né, faxinalenses do sul do Paraná. E eu tenho um carinho muito especial para os pescadores. Eu acho que a primeira vez que eu conheci o mar de verdade, que eu entendi o mar, foi quando eu estive em Superagui. E conhecendo a realidade das pessoas ali. Porque ali o mar é a vida das pessoas, não é uma coisa utilitária. Você vai para a praia, o mar é uma utilidade, é um consumismo, vai ali para tomar banho de sol. Tal. Ali o mar tem uma relação com a vida. E eu conheci um escultor de areia, quando cheguei em Superagui, em Guaraqueçaba, e ele começou a me contar as histórias, as lendas da ilha. Mostrar a diferença entre você andar de um barco a remo e de um barco a motor, a forma diferente que se sente o mar. Os povos guaranis têm ali o seu Shangri-La, quer dizer, a ideia do paraíso, né? E algumas tribos estavam voltando para o morro. Nós temos os papagaios às 4h30 da manhã, é uma coisa muito bonita o litoral paranaense. Apesar do litoral paranaense não ser tão, né? Aliás, comparado, não ser tão alardeado assim, é um dos litorais mais bonitos do Brasil. A gente tem a Ilha do Mel, Superagui, as ilhas, né, Antoninha, é muito, muito bonito. Então eu me dediquei muito, ao amigo da minha infância, que hoje mora em Guaratuba, eu tenho trabalhado bastante no litoral com os pescadores artesanais, principalmente, com a questão cultural do litoral paranaense também. Bom, a gente vai para uma próxima foto, que agora é muito interessante, que foi uma luta do senhor, a questão da Visivale, vários professores estavam sem diploma, que a universidade não estava sendo reconhecida, e foi uma batalha do senhor, né? É uma luta que não terminou, né? Eu fiz um discurso ontem, porque faltam ainda 15 mil professores que não estão em sala de aula, que não conseguiram a complementação. Estamos lutando. Mas já foi uma grande vitória. Mas 8 mil já conseguiram o diploma. 8 mil já conseguiram regularizar. 15 estão fazendo. 15 mil estão fazendo a complementação. Falta de 10 a 15, talvez menos. Teoricamente, 10 a 15. Talvez alguns não queiram mais. Mas nós estamos batalhando ainda para que esses professores... Foi uma vitória, uma coisa que muito importante para mim. A relação que eu criei com os professores. Eles responderam muito bem na eleição. Eu tive mais de 5 mil votos, 6 professores. Eu tive votos em 300 municípios do Paraná, em lugares que eu nunca fui, para mostrar que o povo brasileiro é um povo generoso. Se um político age de forma correta, eles percebem a honestidade que o político faz, eles reconhecem o político e votam nele. Temos a próxima foto ali, que a gente vai mostrar. Essa o senhor está com o ministro da Educação, Fernando Haddad. E com a secretária Evelise, a secretária da Educação, e o ministro, Fernando Haddad. O senhor teve a participação na definição do piso salarial nacional dos professores? Não, também, mas por aqui não. Aí. Esse aí foi uma reunião para discutir a Visivale. Nós fomos várias vezes a Brasília tentando resolver a questão dos professores da Visivale, várias vezes. Essa é uma delas. O senhor teve bastante presente. A próxima foto que a gente vai mostrar... Então, o senhor chegou a falar, isso aí é uma reunião... Cultura da paz. A cultura da paz. Então, a religião, né, que nós estávamos falando, mas como eu falo... É importante isso. Eu acho que o mundo, uma das principais bandeiras do século XXI é a cultura da paz, na minha opinião. Quem está representado Porque ali? Quais nós as religiões que estão... da cultura da guerra. Olha, no centro tem um lama budista, uma pessoa fantástica, é o Lama Padma Santen.
Ele era professor de física quântica no Rio Grande do Sul. Hoje ele organiza 22 SEBs, Centros de Estudos Budistas Bodhisattvas, no Brasil inteiro. É um intelectual de grande de envergadura, assim, fantástico. E nós temos ali um rabino, nós temos um muçulmano, nós temos espíritas, o padre da CNBB, grupos evangélicos, nessa primeira audiência sobre a cultura da paz, que prega justamente o diálogo interreligioso, a tolerância entre as religiões, mas também com a diversidade. No projeto que nós estamos apresentando, que foi objeto dessa audiência, que a foto mostrou, já está em tramitação. Nós temos a participação de várias pessoas, não de entidades que defendem a paz, de conselhos, desde o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher, o Conselho de Segurança, de deputados, mas também de minorias, LG, dos grupos de gays, lésbicas, né, e transexuais, LGTS, mas temos também menores de rua, moradores de rua, menores abandonados. A cultura da paz prega o fim do preconceito e o respeito ao outro com a sua diferença. A mudança de uma cultura maniqueísta, onde um disputa a verdade com o outro, mostrando que a verdade está no convívio das pessoas. É uma tensão permanente entre os seres humanos. E a beleza do mundo é respeitar o diferente. E saber sem negar a tua verdade, se dirigir a ele respeitando de uma forma pacífica. Certo. Então, o Conselho da Cultura da Paz propõe, inclusive, uma linguagem não violenta, uma coisa muito bonita, o respeito à diversidade, ao meio ambiente, às minorias culturais. Eu acho que é uma bandeira do século XXI que vai avançar muito. Deputado, a gente vai ter que ir um pouquinho mais rápido agora, que o tempo está passando. A gente tem essa foto do senhor como ministro. Paulo Bernardo, um conjunto da Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa. Ministro Paulo Bernardo, ano passado, ano atrasado. Ele é ministro nessa época do planejamento. Ministro do planejamento. Ponta Grossa está recebendo 5.000 casas do Minha Casa Minha Vida. Isso aí é uma bandeira do senhor também, uma luta, uma reivindicação. Toda. E claro, a prefeitura também tem seu papel, mas nós lutamos muito. E apesar do prefeito ser um partido adversário, o governo federal está investindo muito em Ponta Grossa e nós estamos apoiando todo o investimento da cidade. Vamos para a próxima foto também, que foi uma batalha do senhor, que foi a delegacia da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Aí uma foto com o Tarso Genro, também um grande intelectual do partido, esteve várias vezes em Ponta Grossa, foi Ângelo Vagnoni, alguns vereadores de Ponta Grossa, o Conselho de Segurança, a Associação Comercial. Foi um dos primeiros momentos que nós fomos em Brasília reivindicar não só a delegacia da Polícia Federal, mas também o Pronace para Ponta Grossa e a Casa de Custódia, que é uma bandeira que ainda permanece, esperamos que ela seja vitoriosa. Bom, a próxima foto, o senhor aparece novamente com Lula e agora com o Requião também. Essa foi a minha campanha, na campanha de 2004, a campanha que eu perdi. Perdeu essa eleição? Eu perdi a reeleição com esses dois medalhões do lado, o senhor perdeu. Eu dizia assim, olha, quando eu não tinha nada, eu ganhei. Quando eu tinha tudo, presidente me apoiando, governador me apoiando, muitos vereadores, eu perdi a eleição por 3%. Mas por quê? O que aconteceu? Eu acho que foi alguns fatores. Primeiro, a gente comete erros, né? Eu cometi alguns erros no último ano, eu inaugurei um monumento que deu errado, sabe? Aquilo, perdi muitos votos. Eu inaugurei terminal de transporte rodoviário na época errada. Foi detalhes, foi uma eleição de 3%, eu fiz 81 mil votos no segundo turno e 86 fez no adversário. Agora, mas curiosamente... O ano que vem tem eleição de novo, né? Curiosamente, aconteceu um fato. O Juscelito, que era meu adversário, em 3 anos, eu achava que ele ia disputar a eleição comigo, eu tinha ganho a eleição dele. O Juscelito não foi candidato. E quem foi candidato foi o Vosgrau, o prefeito, que é um político, assim, era um mito, né, das elites pontagrossenses, tal, do PSDB. E o Juscelito acabou me apoiando e o povo não entendeu. Porque nós tínhamos sido adversário 3 anos, e não é culpa do Juscelito. Mas daí, como o Juscelito era ligado ao Requião também, o Requião me apoiando, não, tem que entrar, os dois são populares, eu também conversamos. E o Juscelito disse o seguinte, não, deixa, eu vou apoiar um outro candidato, Pérez, no segundo turno eu te apoio. Mas daí o meu vice era amigo do Juscelito, o Herculano Lisboa, tinha sido secretário de Indústria e Comércio do Juscelito. Ele entrou. Então eu acho que uma parte do eleitorado dele e do meu não entenderam essa nossa aproximação, depois de um tempo de divergências, né? Isso também foi um choque. Eu perdi muitos votos da classe média, mas eu achei que, apesar disso, era correto ele entrar, porque ele tinha bandeiras populares, como eu. Né? Agora, deputado, pera lá, o ano que vem tem eleição. E aí, o senhor vai voltar a concorrer à prefeitura? Eu não sei, é muito cedo ainda. O senhor ainda está pensando? Eu acho que agora, eu já não fui candidato na eleição passada a prefeito, nós estamos organizando uma frente popular em Ponta Grossa, com o PT, PCdoB, PMDB. Mas está com vontade, já devo perceber. Nós estamos discutindo, eu acho que tanto pode ser candidato do PT ou de outro partido. Eu acho que isso nós só vamos definir ano que vem. Bom, vamos ver a próxima foto do deputado? Essa é a foto da posse do último mandato. Da minha filha, do meu genro, o Júnior. Que isso foi no início do ano, né, deputado? Foi essa posse agora do 4º mandato, né, de deputado estadual.
Bom, e eu havia dito aqui, o senhor já falou que o senhor é avô e a Júlia. Bom, agora a gente vai mostrar a foto da sua netinha, então. Olha aí o senhor, o vovô Coruja. Exatamente. É o vovô Coruja. E de vermelho ali, né, para homenagear o vovô. Olha só, mudou sua vida, deputado. Bom, o senhor é engenheiro civil, professor, o senhor ainda dá aula ou não dá mais aula? Eu sou professor licenciado, porque o professor de escola pública, quando ele se elege deputado, ele é obrigado a se licenciar. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu voltei a lecionar 11 anos depois, quando deixei de ser prefeito. Daí as minhas ex-alunas eram tudo doutoras, e como eu tinha sido ex-prefeito, os alunos vinham muito, gostavam muito, né? Então eu fazia uma parceria com elas em matérias de urbanismo, foi uma experiência muito rica e me mostrou como a Universidade Paranaense evoluiu. Ontem eu fiz um discurso mostrando a importância de melhorar a situação dos professores das universidades. A universidade é um agente de desenvolvimento, um agente cultural, de ciência e tecnologia muito importante para o Paraná. E as nossas universidades são universidades de alta qualidade. Deputado, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, temos que encerrar o programa, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os telespectadores, para as pessoas que acompanharam a sua trajetória aqui no programa Café com Política. Bom, eu fico muito feliz de poder falar sobre minha vida. Isso me traz lembranças, me traz reflexões, você foi muito gentil, muito inteligente nas colocações. Então, parabéns a TV Sinal. E eu quero deixar uma mensagem de esperança. Eu acho que apesar de todos os problemas que o Brasil enfrenta, nós somos um grande país, um país que tem uma rica diversidade cultural, que tem um povo maravilhoso. Nós devemos ter fé que nós vamos construir um país mais justo, mais humano e mais fraterno para todos nós. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Café com Política. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem com a história de mais um deputado paranaense. Não perca, eu espero você. Até lá.